Ele é Deus se não fizer, Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. É doença vier, Ele é Deus se curar eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar. Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais um bate-papo cá entre nós. Um papo para mulheres, porém, no decorrer de todos esses episódios do Cá Entre Nós, esse Cá Entre Nós já virou um bate-papo para toda a família. Então, se você está aí, chama uma amiga, um amigo, parente, vizinho, porque vai ser um assunto muito interessante, que muito nos interessa. Eu estou aqui com uma pessoa super especial, a Jaqueline. Jaqueline, para mim, você é a Jaque, irmã da Jana. Que delícia! Jaque, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui no Cá Entre Nós. Este é um espaço que o Senhor nos reservou, né? Para batermos papo, trocarmos as nossas experiências. E você é uma grande mulher de Deus, uma super profissional, enfermeira. Então, é aqui mesmo que o Senhor te quer nesta noite, viu? Boa noite, Jaque, seja bem-vinda. Boa noite, Adriana. Boa noite, a paz do Senhor. Muito obrigada. Eu agradeço a Deus por este momento que Deus tem preparado. A gente não sabe os propósitos de Deus, mas como eu comentei com a irmã, Deus une propósitos e que Deus possa me usar para eu falar das minhas experiências para edificar o coração de todas. Com certeza vai, com certeza, Jaque. Porque, assim, nós que estamos aqui, né, para o lado de fora, eu digo para o lado de fora, né, não sendo alguém que está no enfrentamento dessa pandemia, né, desse vírus, tão diretamente quanto você, para nós tudo é desconhecido. A gente só ouve dizer, a gente só imagina, a gente lê, e também tem aquela parte que nós fantasiamos, né, sobre tudo aquilo que chega de informação. Então, eu achei, assim, muito providencial do Senhor você estar aqui, uma mulher temente a Deus, conhecedora da palavra, fiel ao Senhor, né? Você é convertida desde o berço? Não. Eu me converti, eu tinha 11 anos que eu me batizei. Então, a minha adolescência, toda na casa do Senhor, então, como se fosse mesmo. Eu creio que, por mais que a minha infância e tal, mas a minha adolescência foi a parte que aquele primeiro amor foi importante.
Eu costumo dizer assim, que nós nos convertemos não quando nós vamos para a igreja ou numa reunião que a gente faz a confissão de declaração de fé, mas nós nos convertemos quando nós nos apaixonamos por Jesus, né? E aí só Ele que passa a ser o mais importante na nossa vida. Então foi aí aos 11 anos? Foi. E realmente é quando a gente tem a consciência, né? É nessa idade. Foi a melhor idade. Que coisa gostosa, muito bom, é maravilhoso isso. E você é casada, né, com o Ronaldo também Casada. Você é cunhada do Fernando, do pastor Fernando, irmã da Jana, irmã da Aline, a família toda no Senhor. Que coisa mais linda isso, né? É um privilégio, porque assim, viver nesta terra é um desafio. Mas quando nós vivemos com o Senhor, é um privilégio, né? Porque Ele vai à frente e a gente tem onde se apoiar, né? E como você chegou, Jaque, algumas vezes eu acho que eu vou te chamar de Jana, porque você é tão parecida com a Janaína. E me vem a Jana toda hora. Mas vamos lá. Viu, Jaque? E você aí cursou enfermagem, hoje trabalha no hospital, trabalha no PA. Deve ser uma correria. Conta para nós um pouco do seu dia a dia, dentro da sua rotina de trabalho. Eu trabalho em 2 unidades, em um hospital e um pronto atendimento, que é uma rede municipal. Então, nesse hospital que eu trabalho já fazem 14 anos. Eu terminei o colegial, daí eu já ingressei num curso técnico de enfermagem, daí eu terminei o curso técnico, já consegui trabalho. E naquele ano que eu terminei o curso técnico, eu trabalhando, eu já pensei, é a enfermagem que eu amo e eu vou continuar estudando. Daí eu fiz a faculdade, já faz 10 anos que eu terminei a faculdade, que eu sou enfermeira. E só nesse hospital, foi o meu primeiro emprego na enfermagem, e eu tô até hoje. Daí veio o Covid agora esse ano, e na cidade de Lindóia, daí vagou aí uma vaga, eu acredito que foi até por causa dessa pandemia. Daí eu assumi um concurso público aí que eu tinha feito em 2018. E foi bênção para mim. Daí um dia eu trabalho aquele esquema 12 por 36. Um dia eu trabalho num hospital e o outro dia eu trabalho num pronto atendimento. Maravilha. E aí você trabalha, né, na clínica cirúrgica, clínica médica, trabalha com pediatria, quer dizer, você está atuante aí num leque grande, né? A sua área de atuação. E aí a pergunta né, então trabalha com pediatria, maternidade, clínica médica, cirurgia, quer dizer, onde aparece você está indo. Mas mudou algo na tua rotina depois que entrou essa situação da pandemia? Na sua rotina de trabalho? Sim. Agora a gente teve aula de Covid e a gente teve que o quê? Era todos os cuidados com um paciente de Covid, tanto paramentação, você se preocupar, você não se contaminar. Desde o começo, quando a gente atendeu o primeiro paciente, quando veio, né, a gente ficou sabendo da doença, e o primeiro paciente, então, foi o quê? O medo. Então, a gente começou o quê? Era medo da gente se paramentar e desparamentar sem se contaminar. Então, mudou muito a rotina. Tanto para ir trabalhar, a gente já ia pensando, ai, meu Deus, será que vai ter algum paciente de Covid lá hoje, naquela aula? E mudou bastante. Então, quando eu chego na minha casa também, mudou muito. Eu já vou tirando
tênis e já indo direto pro chuveiro, me preocupando mais com contaminar, para eu não me contaminar e nem transmitir para o meu marido aqui da minha casa, né? Tá. O seu marido não trabalha na área da saúde? Não. Tá. E aí me fala uma coisa. Quando chegou o primeiro caso, né, de Covid constatado no hospital, você teve contato direto? Como foi? Aí o que mais nós estamos querendo saber o paciente, como chega, a situação real. A gente sabe que tem uns que tem uma fase só, outros são assintomáticos, mas assim, quando chega no hospital, e principalmente lá no início, onde tudo era desconhecido, a pessoa, é aí que nós queremos saber como que a pessoa chegava, como chegava a família, qual a reação da família. Realmente ele está infectado, conta para nós. Então, eu tenho experiência nos dois ambientes, tanto no pronto atendimento, quando a gente já recebe esse paciente, que é um caso suspeito, daí a gente vai triar ele, avalia, ele tanto pode estar com sintomas leves ou sintomas mais graves, daí se tem sintomas leves, o médico vai avaliar, tal. Agora, se for sintomas, por exemplo, mais graves, como eu trato no hospital, que é onde eu trabalho, que é paciente que já está em estado mais grave, que precisa permanecer internado, hospitalizado, que precisa de oxigênio, ele vai ficar o quê? Internado mais por conta disso, que é os tratamentos que ele não vai ter em casa, né? Tipo oxigênio, antibiótico, e esses pacientes que já têm sintomas maiores, são mais graves, esses que ficam sozinhos, isolados, que precisam, né, que não está em ambiente em casa, que por mais que às vezes está isolado no quarto, mas está isolado no quarto do hospital, ele está preocupado, ele está, né, consigo próprio. Às vezes, como aqui a gente é um hospital pequeno, então ele pode ser, dependendo da gravidade dele, se ele não houver melhora, tiver piora do quadro, ele vai ser transferido para referência, que é ala própria de Covid, que fica paciente entubado. Então, daí já é a preocupação, se ele vai melhorar, se ele vai evoluir bem, né, o tratamento, se ele vai ser transferido, essa é a preocupação. Mas, na maioria dos casos, assim, tem evoluído bem, graças a Deus, tem permanecido internado, fica em uso de oxigênio, faz medicação, né, para os sintomas. Os casos que precisam ser transferidos, paciente entubado, daí a gente já não fica aqui, por ser um hospital menor. Mas esses que ficam isolados, longe da família, daí tem, sim, a preocupação, né, de todo aquele estresse, de estar sozinho, né, de o familiar não poder ver, às vezes é só um celular para se poder se comunicar, e a tristeza, né, a angústia, o medo dele ter uma piora, né, esse é o medo. Assim, eu vejo o ser humano, ele necessita muito, né, da presença do outro, do relacionamento, né, do tato, muitas vezes. Muita gente está sofrendo aí por não poder abraçar, pegar na mão, encostar, né? Então, eu vejo esses pacientes. E quando a pessoa está debilitada, desde um resfriado até algo mais grave, a pessoa quer a atenção do outro, né? Hospital, a gente já se preocupa. Quem vai ser o acompanhante? E no Covid não tem acompanhante, né? Não tem. Eu imagino que, assim, a família fica em desespero para o lado de fora. A informação do estado do paciente é dada para a família como? Por mensagem ou ela vai até o hospital? Normalmente ela vai até o hospital, ou o médico mesmo, no horário da visita, vai, né, e comunica. Hoje, nós mesmos, enfermeiros, a gente vai, entrega uma roupa, às vezes o paciente precisa
ligou para a família, falou assim, me traz roupa e tal, ou um produto que ele quer, um livro, e daí a gente tem esse contato com o familiar, a gente vê no semblante, no olhar da pessoa a preocupação, mas ele tá bem, como é que tá? Por mais que fale no telefone, no celular, que fica à disposição, né? O paciente pode fazer uso, mas eles querem realmente isso, o olhar, né? E eles sentem confiança, segurança. Se a gente vai lá e fala assim, não, ele tá bem, tá lá, tá conversando, ele tá em uso de oxigênio, mas ele tá bem. Eles se sentem muito melhores, a família, né, em relação a isso. Entendi. E aí você leva para o paciente aquilo que a família, né? Seu familiar veio, não veio. Vocês dão essa informação para o paciente ou não? Esse feedback, sim, quem veio foi o filho, foi a esposa, sim. Daí a gente fala, olha, o recado, se eles forem dar, a gente dá, sim. E a gente vê a alegria, né, deles saberem que... Isso contribui no melhor, né? caso, ou não? É só uma alegria mesmo? Não, contribui, você vê, né? Porque eles ficam até mais confiantes, né? Porque isso de isolamento, esse confinamento, né? Ficar isolado, a pessoa fica... ela se sente o quê? O desconhecido, né? Que nem você falou. Às vezes uma pessoa que está lá cuidando dela não conhece, ela, né, até atingir uma certa confiança do ambiente, a preocupação no todo, né, do contexto. Daí só saber que a pessoa foi lá, tal, com certeza a gente vê no olhar do paciente que ele ficou mais confiante, né? Pelo menos um livro, que seja uma coisa que ele falou assim, um carregador de celular, alguma coisa assim, ele já trouxe. Ou, veio, como é que ele tá? Você viu? Era o meu filho? O seu filho veio e tal, te entregou. Né? Você vê que só da gente comentar que ele se sente muito melhor. Que legal. E você teve diretamente, né, os seus familiares contaminados. Eu sei da Aline, a sua irmã, né, que ela ficou hospitalizada. E aí, como é? Você participou diretamente, né, do atendimento da Aline, do tratamento dela dentro do hospital? Então, no começo dessa pandemia, o nosso medo era pronto. Agora, que doença é essa? Que é isso? E a gente pensava, nós vamos ser os primeiros, né, a ser contaminados. E eu tinha esse medo. Eu ser a primeira que, né, contrair a doença, e eu podia transmitir para minha família, para o meu marido, para quem eu não tivesse contato. Então, eu tinha, como a maioria das pessoas não visitava, eu ia do meu trabalho para minha casa e não tinha contato com ninguém, e eu tinha medo de transmitir. E até na minha equipe, no meu trabalho, todos tinham esse medo. Era desesperador. Você vê a minha equipe falando, falou assim, agora e tal, né? Como tanto as preocupações no início, que era né, adquirir o EPI porque não se encontrava. A gente vai se contaminar, com certeza, vai acabar e vai superlotar, isso daqui vai ficar lotado. Então, era essa a nossa preocupação, que todo mundo ia se contaminar. E, graças a Deus, eu falava para minha equipe, falava assim, vamos ter fé, porque vamos ser que nem Davi e Golias, com as nossas pouquinhas armas que nós temos, né? Umas pedrinhas, a gente vai vencer o Golias. E era essa a minha mensagem. Eu falava assim, não vamos nos esperar, vamos ficar calmos, que se Davi venceu, Deus vai dar métodos, vai dar para a gente vencer. E a gente, daí foi indo. E faz uns 2 meses que a Aline, né, como você comentou, ela e todos da minha família contraíram o vírus. Todos. E a minha mãe de 72 anos, o meu pai,
os meus cunhados. E ela é a mais nova que contraiu, ela foi a que ficou mais grave e ela que precisou ficar hospitalizada. E quando ela estava com todos os sintomas e chegou um estágio que ela estava com muita falta de ar, tal, daí o meu cunhado me ligou e eu estava saindo do hospital, saindo do plantão, daí ele me ligou, olha, sua irmã não está bem, e me explicou, daí eu passei na casa dela, estava dirigindo, passei na casa dela, eu vi que ela estava com muita falta de ar, coloquei ela dentro do meu carro, levei para o hospital. E ali foi a angústia que eu sei que os familiares passam. O que é? Ela precisou ficar isolada no quarto, né, sem contato com os filhos dela. Minha irmã tem 2 crianças pequenas em casa, então ela teve que se isolar e a preocupação dela era os filhos, era o marido, né, como é que estava, minha mãe, os meus pais também que tinham adquirido a doença. E daí ela fez uma tomografia e deu no saldo de 50% de comprometimento pulmonar. Então ela foi uma paciente super grave mesmo. Daí, e eu tomando o maior cuidado, por mais que ela tinha levado ela no meu carro, eu estava de máscara, eu me cuidando, né? Sempre, como você no começo perguntou, como é que foi a sua rotina? Imagina, eu entrava na minha casa, eu tirava tênis, eu já ia tirando, como disparamentar, aquele cuidado, ia pro chuveiro. Daí, nesse dia também, no isolamento, ela ficou internada no quarto isolada, por mais que ela, né, tivesse que ficar isolada, eu ficava desesperada. Quando eu estava trabalhando, ela era minha paciente, eu ia lá no quarto, paramentava, você tá bem? Como é que você tá? Muitos não têm esse, né, muitos familiares, lógico, de pacientes que atende, né, que teve contato, que cuidou de suas famílias, mas eu passava confiança para ela. Imagina, eu levava ela no banheiro e tal, ela ia comigo. Isso é a falta de um familiar, né? Que faz falta nessa hora, né? De uma pessoa que você confia. Mas a tristeza dela era de pensar, e as crianças, será que elas estão contaminadas também? Como é que elas estão? Não teve febre, não teve isso? E eu lembro no dia seguinte que ela foi internada, o médico tinha cogitado a hipótese de transferir ela, porque ela não estava bem, não tinha evoluído, e falou assim, para transferir. Eu discuti no caso com ele, ele falou assim, não, melhor não, vamos esperar um pouquinho para ver se ela vai melhorar. E graças a Deus, ela teve melhora e não precisou, porque os pacientes que foi transferido daqui, que teve essas orientações, que era mais longe, então como é que a pessoa ia se deslocar, às vezes, para levar alguma coisinha, um bilhetinho que fosse, né, para se deslocar para Campinas, porque aqui Águas de Lindóia ou Campinas, quando não tinha mais vaga aqui na região de Campinas, era para São Paulo, que era para o hospital de campanha, que eu imagino a agonia, né, dos familiares de tão longe, assim, além de ser, né, isolado e longe. E da experiência que eu vejo, que eu lembro, de pacientes que foram transferidos para longe, assim, às vezes entubados, olha, precisa dos telefones dos familiares, precisa as pessoas, o nome completo dos familiares, para a gente entrar em contato. E daí eu tive essa experiência com ela, mas daí eu conseguia falar com o médico, eu conseguia, nos dias que eu estava trabalhando, eu cuidava dela, mas foi tudo que eu imaginava era que eu ia ser a primeira que ia contrair o vírus e muito mais ainda exposta, porque cuidando dela, cuidando da minha família, mas para a honra e glória de Jesus, eu não me contaminei. Eu já fiz teste de SWAB, teste rápido, já fiz vários testes e eu não me contaminei, não adquiri o vírus, nem cuidando deles. E para a glória de Deus, Amém. E aí, ela melhorou.
Continua. Ela melhorou, ela ficou 7 dias internada, de internação, mas foram assim, no oxigênio, ela com muita falta de ar, mas quando é paciente grave, mas ela ficou estável e conseguiu ficar nesse hospital aqui, a gente dando suporte aqui, mas ela teve, poderia, se ela tivesse piora do quadro, ter que ser transferida para um hospital de campanha, de referência de Covid. Entendi. E aí você disse que seu pai e sua mãe contraíram o vírus, mas não foram internados. Como foi esse? Não. Então, ela tem 72 anos. Ela contraiu o vírus, por mais que ela teve sintomas, tosse, teve uns dias lá de febre, mas ela foi dos sintomas leves que ela teve. E tanto ela quanto meu pai ficaram em casa, né? Tomaram se prestaram atenção se não tinha piora dos sintomas, iam monitorando eles, mas foi, graças a Deus, o que eu achava que ela ia ser, porque assim, o que se tem de estudos, falam que essa doença, ela é pior para o quê? Para os idosos, mas na minha casa foi ao contrário, foi a mais jovem que adquiriu a doença, foi a que teve sintomas mais graves, e então isso foi para mim, para eu entender o quê? Que está tudo no controle de Deus, que por mais que eu pensasse, os estudos revelam que a porcentagem é de idosos, aí teve uma prova o quê? Que foi a vontade de Deus, eu trabalhar de frente, né, com pacientes entubados e tal, e não ter contraído a doença, e ela que foi a mais jovem que contraiu a doença, ela ficar hospitalizada e de contra todos os estudos, e a minha mãe contrair a doença e achasse, a hora que saiu da quarentena, ela falou assim, nossa, eu senti uma secura na boca, pareciam sintomas de uma gripe, mas eu tô bem. Então, é Deus. Glória a Deus, é isso mesmo, é Deus, né? No início, quando explodiu tudo, que foi decretado, né, quarentena, eu e meu marido, nós fizemos uma oração pela live com o pessoal, declaramos, né, que aquele que crê estaria, né, habitando no esconderijo do Altíssimo e protegido sob a poderosa mão do Onipotente, né, do Senhor. E a gente vê muito isso. Se nós recorremos ao Senhor, se a nossa fé é viva o suficiente para poder, né, estar se sentindo seguro, o Senhor age. Eu creio, Jaque, você, né, olha do lado profissional, estatístico, e a sua vivência aí com o vírus, mas eu sei também que você olha com os olhos espirituais. Essa enfermidade, essa peste, eu creio que ela veio para dar uma nivelada na história. O homem estava muito distante de Deus. O homem estava se sentindo o Todo-Poderoso. Nações grandes nações, poderosas, ricas, não dependiam do Senhor para nada. E muitas vezes recusavam o Senhor, né? Então, seria como se estivessem escarnecendo Jesus novamente. Então, eu vi assim como não que o Senhor mandou, mas que o Senhor permitiu que essa peste se alastrasse por todo o mundo, para que nós pudéssemos depender do Senhor. E aí, por tudo que você está falando, não existe regra absoluta para o coronavírus, para o novo coronavírus. Não existe uma regra absoluta. Mas existe sim, né, a misericórdia do Senhor.
existe a presença dele, igual você falou para a sua equipe, olha, nós somos como Davi, né? Com 5 pedrinhas, ele combateu um gigante, ainda sobrou para outros gigantes, né? A gente sabe na história. Então, eu vejo que é uma doença que era desconhecida, agora ela já é mais ou menos previsível, mas ela não é regular em cada manifestação. Então, o que nos sobra, eu penso, aí eu gostaria que você desse a sua opinião, eu penso, nos resguardarmos, né? Porque você de frente com o vírus lá, todo dia, se resguardou e não foi contaminado. Outros lá, vivendo a vida lá longe, fora do contágio, né? Assim, direto com o vírus, contraíram o vírus. A mamãe que era quadro de risco, com mais de 70 anos, não precisou ser hospitalizada. A Aline, a mais bebê da família, precisou ser hospitalizada num quadro e realmente eu imagino que tiveram alguns momentos que vocês ficaram meio que desesperados e clamando ao Senhor, né? Então, eu penso que, além da gente se prevenir, porque a Bíblia diz vigiai e orai. Então, o vigiai é a gente se prevenir, ter uma boa higienização, usar máscara, se está uma aglomeração eu não vou, qualquer tipo assim de maior risco eu evito, e orar e orar, pedir para o Senhor nos guardar, não é? Como que você vê isso? Eu, desde o começo de tudo isso, eu vi a mão do Senhor, e a minha oração sempre foi assim, ó, que a armadura, que os meus EPIs, que não fosse a máscara, a touca, o avental, mas que fosse a armadura de Deus, o capacete, né, eu tivesse o escudo da fé, porque essa doença, por mais que esse vírus seja alto poder de contaminação, mas eu acho que o pior foi o psicológico das pessoas, porque às vezes a pessoa tinha um exame positivo, a gente verificava a saturação dela, que é um aparelhinho que a gente verifica quanto de oxigênio está circulando, e a pessoa tinha uma nota boa, uma nota tipo 99 de saturação, mas ela falava, eu estou com falta de ar, eu não estou bem, e saturando bem. Você via que era o psicológico, era aquilo. Às vezes a pessoa nem tinha um exame positivo, era um resfriado, não era podia ser uma outra gripe, né? Não um Covid, e ela se diz. Então, desde o começo, eu só tenho visto a mão do Senhor, desde tanto do meu emprego, que foi um outro emprego que surgiu, que Deus preparou para mim, desde da minha família toda sair ileso, né, disso, das minhas preocupações, de quando eu era querendo ser a juiz, né, de tudo, falando assim, eu vou me contaminar, imagina, eu vou me contaminar. Deus mostrando para mim que não é assim, do jeito que a gente pensa, que Ele está no controle, né? Que não é para a gente se desesperar, que é Deus que está no controle. Só que nós temos que sim, vestir a armadura, mas é a armadura de Deus. Por mais que eu vista os meus EPIs, que eu coloque a minha máscara, mas se eu não tiver, se eu não reconhecer que o meu Deus, que é da vontade dele, que tudo que está acontecendo, que é da vontade dele, que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, eu vou me desesperar, né? Eu vou fazer tudo errado. Então, eu creio que se eu estou firme e podendo, né, aí trabalhar com pacientes assim, é porque Deus tem cuidado. E eu acredito, porque eu estou
deixando Deus cuidar, eu estou deixando Ele trabalhar, não eu me protegendo e achando que é eu que estou me protegendo, mas não é não, é Deus que está me guardando. É isso mesmo. Aqui o seu cunhado, pastor Fernando, pela live eu consigo ver os comentários, né? Ele está dizendo assim, que o pior sintoma do Covid é o medo. Ah, ele teve? Então. E aí, eu ainda hoje eu estava comentando, né? Eu falei, olha, pela avaliação que eu vejo, pela amostra que eu vejo, né? O contágio, a contaminação do Covid, quem tem medo, pega. Quem não tem medo, não pega. Então, aí, fazendo essa brincadeira grosseira, né? Eu vou muito lá no livro de Jó. Jó, né? Que passou por um ataque, né? Sincronizado. Ele tinha medo de passar tudo aquilo que ele passou. Jó dizia, né? Disse, tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então, eu acho que tudo aquilo que a gente coloca de abertura na nossa alma, que a gente está suscetível, né, a aceitar, a gente acaba contraindo. Não é o inimigo, não é o diabo que vai lá e nos contamina, e que vai lá e planta aquela semente podre em nós. Nós abrimos porta, abrimos brecha, né, na mente, no coração, para dizer, é para mim essa desgraça. Então, realmente, a nossa fé, né, é que nos eleva num estágio de proteção maior, né? Porque aqui na nossa igreja, nós não tivemos um só caso de pessoas que foi internada. Algumas pessoas tiveram um sintoma ou outro, mas ninguém foi internado, ninguém veio a óbito, ninguém, né, dos membros ali da igreja. Então, você vê que a gente alimentando a fé do povo, a gente guerreando, dizendo, o Senhor é maior, o Senhor é mais forte. Esse vírus é um monstro incontrolável, mas o nosso Deus é muito maior que ele, é muito mais forte que ele, né? E a Beth, ela está aqui conosco, a Beth Monson, é uma prima de Lins, e quando o meu marido orava, né, na live, para abençoando as famílias, protegendo as famílias, né, que realmente esse vírus fosse vencido, mesmo aqueles que tivessem contágio, que fossem infectados, que pudessem ser curados, em nome do Senhor Jesus. Então, a Beth orava com ele, né, nesse momento, e ela não sabia que o seu marido estava infectado. E ela, né, orou tão fervorosamente ali, abençoou toda a família. Depois fizeram, o marido estava com um forte resfriado e fizeram um exame, e era o coronavírus, né, o Covid-19, e ela não foi infectada. E ele sarou. Passou rapidinho, os sintomas passaram e assim. Então eu vejo que o Senhor, ele cuida realmente dos teus, ele cuida de nós, né? O pastor Fernando também está dizendo aqui, devemos crer que se passarmos por isso, ele, o nosso Senhor, passará conosco. Então é isso, se eu passar pelas águas, elas não me submergirão, se eu passar pelo fogo, ele não me queimará, né? Não importa se nós estamos no vale ou no monte, o que importa é que o Senhor, ele está conosco, com todo aquele que crê, todo aquele que busca. E agora, Jaque, qual orientação você dá, né? A tua mãe, ela foi medicada em casa? Ela foi. Por mais que é uma doença viral, que não tem antibiótico, que é mais para os sintomas, né? Se está com dor, né? Vai ser medicado com analgésico e tal. Mas
ela fez uso de antibiótico, fez porque ela teve prescrição médica, porque ela tinha uma imagem ali sugestiva, uma pequena imagem, ela e meu pai, de pneumonia, mas viral, né? Então, viral não se trata com antibiótico. Então, assim, era mais para acalmar a mente do que realmente para fazer... Porque não era bacteriano, não era uma bactéria. Fez porque o médico recomendou, mas cada caso é um caso, né? Às vezes, devido à idade, o protocolo de cada unidade, que pode ser que o médico fale assim, não, olha, vamos usar esse protocolo e tal, que é essa medicação, mas poderia que ela usou antibiótico, mas mesmo que ela não tivesse usado, muitos médicos falaram, ela ia evoluir do mesmo jeito, porque é uma doença que ela não é bacteriana, e ela usou antibiótico, mas foi por recomendação que o médico, ele que foi a conduta dele. Mas muitos dizem que muitos outros médicos que perguntaram, mas ela fez uso de uma medicação, e qual foi e tal, e falaram assim, olha, ela ia ter a mesma resposta se ela não usar. Mas foi a mão de Deus, a nossa cura veio por ele, né? Eu creio. Amém, amém. Eu creio assim também, né? E como que está o número de infectados aí em Águas de Lindóia? Águas de Lindóia nós sabemos, né, que é uma cidade turística, né, tem poucos habitantes morando na cidade, mas quando é época de férias, né, alta temporada, triplica, quadriplica o número de habitantes da cidade, né? É verdade. Aqui, em média, é uns 18 mil habitantes. Eu até pesquisei hoje para ver o boletim, e hoje 164 casos, sendo que 4 deles são pacientes que estão em casa, em domicílio, e então é pouco, né? Então, no hospital eu acho que nada, não tem. Glória a Deus. Amém. Eu sinto que está diminuindo bastante, está diminuindo, por mais que no início era assim, o isolamento era para que todos não pegassem todos de uma vez, mas pode ser que muitas pessoas até já contraíram e já criaram imunidade, então e nem sabe que adquiriu a doença, né? Porque não fez teste. Então eu acredito que se contraiu e não teve sintoma algum, ou teve leve, sim, porque tudo está no controle do Senhor, né? Não é nada está fora do controle dele, né? Entendi. No hospital, vocês ainda trabalham paramentados com os EPIs, tudo mesmo não tendo nenhum paciente internado pelo vírus? Máscara, sim. Máscara. Só que isso na unidade, por exemplo, se tem algum paciente ali de Covid positivo, ele vai ficar no quarto isolado. Então, paramenta, sai do quarto, desparamenta e tudo descartado. E toda vez que vai entrar no quarto, a gente paramenta e desparamenta. Então, não tem nenhum paciente internado. O número de contaminação entre os funcionários é baixo, porque era, né, da equipe de enfermagem, profissionais da saúde se contaminar. Tanto que falam que quando tiver vacina, que os profissionais da saúde deveriam ser os primeiros a fazer uso da vacina, porque a exposição é grande, né? Mas, graças a Deus, também até o número de funcionários não foi tão alto, e os casos eu acredito que está diminuindo bastante. Que maravilhoso, que maravilhoso. Olha, tem aqui uma discípula, minha amiga, Angélica, ela é daqui de Bauru, né? Ela tem os pais idosos, ela tem algumas dificuldades respiratórias, ela está dizendo assim, devemos crer no melhor sempre. E também é muito importante que nós, que somos do Senhor, possamos auxiliar com a palavra
e com amor todos aqueles que perderam um ente querido pela doença, e são muitos, né? Pois falo também que tem trazido muita dor a milhares de famílias. É verdade, né? Então, hoje a gente se preocupa, né, em não ser contaminado. E tem aqueles que vão carregar a sequela eterna desse vírus, porque perderam seus entes queridos, porque tiveram sonhos abortados, né? Carreiras encerradas. Então, eu vejo assim, você trabalhando aí dentro, né, do hospital, você, pelo que você falou, você faz de tudo para que tanto o paciente quanto os familiares passem por essa situação da maneira mais confortável possível, emocionalmente falando, né? Dando amparo, dando suporte, palavras de incentivo, palavras de ânimo. Mas você teve contato com algum familiar que perdeu uma pessoa pelo corona? Tive. Como foi Sim. isso? Que palavra fala nesse momento? Uma mulher cristã, que palavra fala nesse momento? É muito difícil, né? Não é para a pessoa. E tem pessoas assim, fica muito. Será que fui eu que contaminei? Será que fui eu que transmiti a doença? Né? E para ter um consolo, da oportunidade que eu tive, eu comentei, o Espírito Santo te console, porque eu acredito que, né, realmente é uma cicatriz, é uma dor, mas tudo é a vontade do Senhor, né? E realmente não é fácil. Só Jesus para dar o consolo, o Espírito Santo para dar um consolo para essa pessoa. Uhum. E você, com a sua equipe, né? Como que você os fortalece emocionalmente para enfrentar o dia a dia de trabalho? No começo, a gente tinha que levar na alegria, né? Tanto eu comentei sobre, né, essa palavra que eu tinha dado desde o começo, mas a gente deu até apelido para o coronavírus. A gente falava assim, esse cororô, que é o cororô aqui na nossa cidade, no hospital, a gente falava assim, tem paciente hoje de cororô? Porque a gente tinha que ficar mais leve, porque era muito assustador você imaginar, né, o medo, né? O medo de você se contaminar. E o que eu mais via, que eu vejo aqui, é o medo de você ser o transmissor, né? E ser o transmissor para a sua família. E o medo, né? Tanto o medo do desconhecido, porque pouco se sabia sobre essa doença, mas a gente deu até apelido, ficou conhecido como cororô. Mas foi nessa leveza, a gente tentou fazer piada para poder enfrentar, né? Para não entrar em pânico. É o que eu digo, né? Se a gente tem um limão, não vamos sofrer com ele, vamos fazer uma limonada. E ainda eu digo mais, né? Falo, dependendo da situação, eu faço até um mousse de limão, para ficar um negócio melhor ainda, né? Então, é realmente assim, porque se o emocional entra em colapso, nada mais vai dar certo. Né? E nós que cremos no Senhor, eu imagino que nem tudo é do propósito de Deus, mas tudo que acontece é da permissão dele. Aqueles que estão no Senhor têm uma garantia de que, embora a vida na Terra tenha se findado, nós vamos poder encontrar o nosso amado lá na glória, né? E lá será uma grande festa. E para aqueles que não têm o Senhor, é um momento da gente entrar profundo com a palavra para poder dar Jesus na veia da pessoa, né?
Então, eu vi mesmo como uma grande estratégia esse vírus para apresentarmos o Senhor Jesus às pessoas que não o conheciam. Porque quando a pessoa está fragilizada, ela aceita ajuda de onde vier, né? Se a ajuda, o fortalecimento vem do céu, ou vem da terra, ou vem de baixo, não importa, né? Se é uma reza, se é um passe, se é um cartomante, se é uma oração, a pessoa só quer um conforto. Então, eu vejo que é a nossa grande oportunidade de injetar Jesus na veia desse povo, dizer, ó, realmente ele está às portas, e aí abraça ele que você vai se sentir mais seguro nos dias aqui. E o grande lucro de tudo é que na glória nós seremos eternos, né? Então, realmente não é fácil, né, já passar por tudo isso, viver como os familiares, ter atenção de eu vou contaminar alguém ou não, e ainda ser forte para estar na batalha de cara lá, para promover um bom tratamento, na grande expectativa de que todos os pacientes se curem e que saiam ilesos a isso, né? É uma tarefa árdua, que não é para todos, são apenas para os escolhidos, né, Jaque? É verdade. Parabéns, viu? Pela sua profissão, pela sua coragem, por você estar apresentando Jesus no meio desse caos todo, aqueles que estão à sua volta, pelo seu bom humor para poder, né, dar segurança à sua equipe, isso é valioso demais. Eu penso que tem muitas famílias, muitas casas que estão vivendo o caos, porque dorme com medo e acorda com medo do desconhecido, do invisível. Então, eu gostaria que, né, junto de você, que a gente pudesse orar para esses que estão nessa situação e orar também para que o Senhor continue protegendo pessoas como você, que está aí, né, de cara nesse enfrentamento, e protegendo a todos nós para que esse vírus, do jeito que ele é invisível, que a gente não o sinta, mesmo se alguém for contaminado, que as manifestações sejam as mais leves possíveis, em nome do Senhor Jesus. Porque a gente sabe, né, que quando atingir uma contaminação, né, como fala, Nando, de rebanho? Uma imunidade de rebanho, quer dizer, um grande número de pessoas foram infectadas e se curaram. Quando atingir, então, esse patamar de imunidade de rebanho, nós estamos tranquilos, com vacina ou sem vacina. Então, vamos orar nesse sentido. Queria orar com você. Muito obrigada. Você é um doce de pessoa. A gente vê o Senhor Jesus em você, exalando nesse sorriso maravilhoso. E Deus continue assim, trabalhando na tua vida e se manifestando dessa forma linda, viu, Jaque? Então, obrigada, pessoal, obrigada. Olha, tem muita gente aqui com a gente. Tem seu cunhado, pastor Fernando, a minha mãe, a Bispa Deise, que você conhece. Quem mais? A Tamara, né, a esposa do meu irmão, Fernando. A Sheila, que é lá da igreja da minha mãe, também aí da terrinha. E aí, mas é o pessoal aqui de Bauru que está com a gente. Mas todo mundo aqui participando, gostando muito desse bate-papo. E eu creio que muito mais pessoas, né, vão ouvir esse bate-papo, porque isso vai ficar gravado. E eu creio que vão aproveitar isso para se encher de coragem, se encher de fé e não morrer no medo, né? Mesmo que o que a gente teme aconteça, eles todos vão sobreviver e ter um lindo testemunho para contar, né? Isso é importante, em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo agora, eu e a Jaque, juntamente com vocês, queremos unir a nossa fé
para buscar o nosso Deus, né? Primeiro agradecendo por tudo que Ele já fez e pedindo para que Ele continue a fazer em nome de Jesus. Vamos lá, quem puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos na tua fé conosco e vamos chegar diante do Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse bate-papo tão descontraído, mas falando de algo tão sério, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido conosco até aqui. Nós declaramos, Pai, que habitamos no esconderijo do Altíssimo e que estamos, Pai, descansando sobre a tua poderosa mão onipotente. E queremos permanecer, Senhor, nessa condição. O Senhor diz na tua palavra que nós devemos vigiar e orar. Entendemos, ó Deus, que nós devemos sim nos proteger, que nós devemos nos resguardar, mas que nós devemos crer no Senhor, que Tu és um Deus suficiente, Pai, para nos livrar do mal, para nos livrar, Senhor, da morte, para nos guardar, Deus, dos sintomas que possam vir, Senhor, para nos tragar, Deus. Então, queremos, Senhor amado, agradecer pela vida da Jaqueline, por toda a sua equipe, do Hospital Lar de Águas de Lindóia, que atuam no PA em Lindóia, bem como todos os profissionais da saúde, Senhor, de toda a nação, de todo mundo que tem trabalhado no combate desse vírus, Pai. Que o Senhor continue a protegê-los, que o Senhor continue lhes dando equilíbrio emocional, uma saúde emocional realmente acima da média, Pai. Para que nesse caos, Senhor, não se percam as suas emoções, mas continuem equilibrados, desfrutando de cada dia de vida que o Senhor lhes dá como um presente, Pai. Que o medo, Senhor, não seja um monstro que consome, mas que o medo seja totalmente dominado pela fé, pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo. Queremos pedir mais, Senhor. Visita, Senhor, a cada lar aqui representado. Todos que estão participando dessa live, visita, Pai, essas pessoas, os seus familiares, aqueles que ainda vão assistir, que o Senhor os alcance, Deus. Senhor, que essa imunidade de rebanho venha, Pai, sem demora, para que possamos, Senhor, voltar a ter uma vida livre, voltar a ter uma nação, Senhor, que desfruta de ordem e progresso, Senhor. Precisamos progredir tanto, Senhor, na nossa saúde física, saúde emocional, como precisamos progredir na saúde financeira da nossa nação. E sabemos, Deus, que o Senhor tem propósito em nós, o Senhor tem propósito no povo brasileiro, Deus. O Senhor está nos tirando do calabouço, do caos, de uma escravidão, Senhor. E cremos, Pai, que o Senhor fará tudo ser perfeito, Deus. Cremos que chegaremos numa situação livre desse vírus, Deus, mas também livre, Senhor, de toda escravidão financeira, política, Senhor, que até aqui, Senhor, até há pouco tempo nos acompanhava. Já vemos, Senhor, um novo horizonte, já vemos, Pai, o Senhor providenciando todas as coisas. Assim, assumimos o nosso compromisso contigo, de que a nossa fé será inabalável no Senhor, e venceremos todas as lutas, seja ela vírus, seja ela, Senhor, instabilidade econômica da nação, seja ela, Senhor, as nossas emoções. Nós venceremos todas as batalhas, porque estaremos firmes contigo, Senhor, com a nossa fé inabalável, Deus, crendo de que o Senhor é por nós e nada e nem ninguém será contra nós, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E também pedimos a Ti agora, Senhor, nos dê palavras de sabedoria, nos dê palavras, Senhor, de conhecimento, para que possamos, Deus, levar consolo, levar auxílio, Deus, a tantas pessoas que perderam, Pai, os seus entes queridos nessa batalha, Senhor, contra esse vírus. Que possamos, sim, mostrar a Cristo e trazer, Senhor, uma nova esperança de vida a essas famílias mutiladas, a essas famílias, Senhor, que trazem grandes cicatrizes por causa desse vírus. Que
que o Senhor nos use como os teus instrumentos, que o Senhor faça de nós realmente atalaias que vão à frente e que cumprem o chamado, que cumprem o propósito, que podemos sim ser agentes do reino, Pai, para multiplicar o teu povo, Senhor, e sairmos muito mais do que vencedores. Que assim seja, meu Deus querido, Pai amado, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando dois ou mais se reúnem em oração e concordam entre si, o Senhor, além de Ele estar conosco, Ele concorda, leva aos céus os nossos pedidos, envia anjos para nos servir com as bênçãos. Então, tá ligado? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa uma mensagem pro povo aí, um beijo. Tem muita gente que você conhece. Eu agradeço a oportunidade de estar falando do amor de Deus, estar falando do que Ele fez na minha vida, na vida da minha família. E eu creio que Deus tem controlado a minha mente, e para eu não me desesperar, que eu creio que esse vírus, ele mais desespera, ele mais causa ansiedade, transtorno emocional, do que propriamente ele acomete o pulmão. Então, que o Senhor consiga, né, através dessa palavra, né, dessa conversa, que as pessoas entendam que Deus está no controle de tudo, que não é do jeito que a gente pensa. Que eu imaginava que de um jeito, e Deus, a vontade dele foi que ocorresse de uma outra maneira, e que não era nada do que eu pensava. Quando eu me colocava diante do Senhor para me guardar minha família, e que era da vontade dele que eles se contraísse a doença, mas que fosse para a honra e a glória do Senhor Jesus, que não era para a morte, mas era para a vida. E que a gente venha assim se revestir, né? Mas, claro, usar máscara, né? Tudo que é recomendado, você lavar as mãos, usar álcool em gel, mas principalmente da armadura de Deus, e a gente se revestir do Senhor, de fé, né? De coragem, porque a gente não pode esmorecer, a gente não pode perder as nossas forças, e se reabrir as igrejas, que aqui já reabriu, a gente ir sim, a gente, né, ir cultuar, porque que o medo não venha tomar conta de nós, da nossa mente, do nosso coração, que a gente venha confiar que Deus está no controle de tudo. Amém? Amém. Você tocou num ponto muito importante que eu vou comentar. Tem muita gente com medo de ir ao culto presencial na igreja. E eu vejo, assim, que o inimigo agora passa a usar esse medo para um distanciamento da fé. Porque o Senhor diz quão bom é que os irmãos vivam em união. Então, o fato de nos ajuntarmos dentro do templo, ele ativa, aguça, tanto na nossa mente, no nosso coração, como no reino do Espírito. Olha, ele está professando a sua fé, ele está se movimentando em direção ao Senhor. É diferente de estar somente dentro da sua casa. Então, muitas vezes o inimigo não está conseguindo contaminar os filhos de Deus, mas está conseguindo confinar, distanciar, né, os filhos de Deus, e isso vai levando a outras vertentes que não são boas. Então, realmente, que todos venham vencer o medo de ir para o templo. Vai resguardado, paramentado, mas vai professar a sua fé, se mostre na sua fé, né? Vai e cultue, e se revista, e se encha, se satisfaça espiritualmente, porque é diferente de estarmos no templo ou em qualquer outro lugar, né? Então, valeu o lembrete. Muito bom, parabéns. Jaque, muito obrigada, querida, pela sua disposição, pela sua doçura.
seu carisma em passar tudo isso, né? Um assunto tão sério. Você passou de uma forma tão leve para nós. Muito obrigada, que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja, guarde, que seus dias sejam maravilhosos, cheios de alegria, em nome de Jesus. Guarde toda a sua família. Amém? Se quiser, pode despedir do povo aí, mandar beijo. Paz do Senhor. Muito obrigada, viu, irmã, pela oportunidade para a gente, né, reunir o propósito, que é para falar das coisas de Deus, do reino. Amém, isso aí. Pessoal que está na live, boa noite. Muito obrigada porque você esteve até aqui conosco, né? A audiência de todos, a presença de todos, importantes comentários. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e até o próximo Cá Entre Nós. Beijão, Jaque. Deus abençoe, beijo a todos, graça e paz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,